E pedir para que os amados irmãos, antes de eu introduzir o tema da pregação, pedir para ler, porque eu sei que os irmãos já estão um tempinho em pé, então vamos fazer a leitura para que os irmãos possam se sentar. Obrigado. 2 Samuel, capítulo de número 12. Irmãos, às vezes eu fico um pouco nervoso na minha fala, então eu posso gaguejar ou acabar falando rápido demais. Se eu perceber que eu fiz isso, os irmãos puderem falar também, podem falar que eu volto e falo de novo o que eu disse anteriormente. Ainda estou aprendendo. 2 Samuel, capítulo de número 12. Creio que será uma leitura breve. Todos encontraram? Queria fazer uma leitura alternada com os irmãos. Eu dou números ímpares e os irmãos os pares. Vamos ler até o versículo de número 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que uma casa crescera, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora tomaste a espada da família, porque me desprezaste e tomaste para assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então Natã foi para a sua casa. Os amados podem se sentar. Amados irmãos, no texto que acabamos de ler, vemos que Natã repreende Davi pelo pecado dele. Deus envia Natã para que ele vá repreender Davi, pois suas atitudes se tornaram repreensíveis. E uma coisa que me chama a atenção no começo desse texto é que Natã não chega apontando o pecado de Davi, o que ele poderia muito bem ter feito. Ele poderia ter simplesmente dito: tu se adulterou com Batseba, a mulher de Urias, que ainda matou ele. Mas o que ele fez? Ele quis provar a Davi que ele estava errado. Ele mostrou o erro de Davi através de uma parábola para que Davi visse o seu próprio erro e viesse ao arrependimento. E se você vê o contexto anterior, nós percebemos algo interessante. Nós percebemos que Davi, ele viu Batseba, desejou ela em seu coração, cometeu adultério. Ao perceber que ela estava grávida, mandou Urias à frente de batalha, e aí ele foi morto e ele tomou Batseba como sua esposa. Isso me lembrou uma coisa interessante, irmãos. Me lembrou eu quando peco. Eu não só vou lá e peco instantaneamente. Não. Quando eu vou pecar, eu pensei em fazer aquilo. Quando eu vou mentir vamos dizer que eu vou mentir para o pastor. Eu penso: pastor, o pastor vai me chamar para
para visita, sexta-feira. Não quero ir, não. Então vou dizer a ele aqui: pastor, estou doente, não quero ir, não. Então, irmãos, eu primeiro pensei em cometer um pecado. Mentira. Depois, eu planejei como faria isso. Enfim, eu fiz. Então, irmãos, o nosso pecado nunca vai ser uma coisa que é sem querer. Inclusive, esse é o tema da pregação: o preço do pecado. Irmãos, quem aqui pode dizer: eu cometi esse pecado sem querer? Não, irmãos. Nossa natureza é pecaminosa. Nós temos natureza inclinada para isso. E nós queremos pecar porque isso agrada a nossa carne. Só que isso não existe na ser de Deus. Sabe? Claro que eu não digo aqui que você vai matar alguém como Davi fez, nem que você está adulterando. Estou dizendo que nós pecamos muitas vezes como ele fez. E tentamos esconder isso de Deus, dos nossos irmãos, e às vezes nós mesmos tentamos esquecer. Mas o pecado, quando nós cometemos ele, o Espírito Santo nos incomoda por dentro, de dentro para fora. Não há como a gente esquecer que a gente cometeu aquele pecado e não sentir no coração culpa. É isso que o pecado nos traz. Irmão, mas foi só uma mentira. É pecado e te afasta de Deus. Foi só um momento de ira. Foi um pecado e te afastou de Deus. É só um olhar, é um pecado e te afastou de Deus. São a partir de pequenos pecados que nós começamos a cometer grandes pecados. Sabe? Começa com a mentira. Eu comecei mentindo para o irmão. E eu começo a cometer pecados maiores e maiores e maiores até que chega um ponto onde eu estou afundado em pecados. Percebam que o pecado de Davi começou com um olhar. O olhar dele se transformou em um adultério. E o adultério num assassinato. E ele tentou ocultar tudo isso. Tentou ocultar de si mesmo, das pessoas e de Deus. Como o próprio Natan falou a Davi no versículo 12: porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. Então não adianta tentarmos esconder nosso pecado de Deus, porque Ele é soberano, Ele conhece o nosso coração, Ele nos sonda de dentro para fora. Irmão, mas se eu peco contra Deus, qual o preço disso? Qual a consequência disso? É uma pergunta interessante, a qual eu também me fiz quando estava preparando essa palavra. Vamos abrir a segunda carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, nós podemos dividir esse versículo em duas partes. A primeira parte, porque o salário do pecado é a morte. Mas de que morte Paulo está falando aqui? Será só a morte física? Não, irmão, vai muito mais além disso. Se fosse só morte física, estava até tranquilo, né? A gente poderia passar a vida pecando e depois que morresse, descansava em paz. Mas não, irmão. O buraco é bem mais embaixo. Quando nós pecamos, isso nos afasta de Deus. E começa a nos afastar mais e mais e mais, até que chega um ponto que estamos distantes da graça de Deus. E se morremos longe da graça de Deus, na vida eterna vivemos debaixo de sua ira. Eu estou me referindo ao inferno. Não digo isso para que os irmãos fiquem com medo, nem para que se aterrorizem no coração, nem fiquem preocupados, nem nada do tipo. Mas é para que vigiemos. Porque o pecado bate à nossa porta. Cabe a nós dominá-lo. O pecado, ele tenta destruir. E ele começa de dentro para fora. Percebam que os pecados, eles mostram, às vezes, muitas coisas sobre a pessoa. Por exemplo, se eu sou uma pessoa gulosa, meu físico vai demonstrar isso. Se eu sou uma pessoa preguiçosa, meu físico também vai demonstrar isso. Então, o pecado ele começa no interior e ele vai para o exterior também. Mas
Na segunda parte do versículo 23 também, podemos ver que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, onde o pecado habita, a graça também pode habitar. Se você olhar no versículo 5, capítulo 5 de Romanos ainda, no versículo 20, você pode ver: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que podemos ver aqui nessa história de Davi? Voltando para a 2 Samuel. Os irmãos estão entendendo até aqui? Eu estou falando muito rápido. Amém. Deus é bom. Então, irmãos, o ponto-chave da história que eu quero chegar é justamente esse. Lemos aqui em Romanos 5,23 que o salário da vida eterna é a graça. Estou falando da segunda parte do versículo. Então, o que isso quer dizer? O que eu quero encaixar com esse versículo de Romanos aqui é que Davi, apesar de ter cometido esse pecado, de ter ocultado ele se arrependeu até. O arrependimento veio até ele. Ou melhor, ele foi ao arrependimento. Ele diz: pequei contra o Senhor. E se você olhar em Salmos, capítulo 51, não iremos por aí agora, mas mais para frente. É uma oração de Davi. Uma oração que diz: Senhor, contra ti, e só contra ti foi o meu pecado. E serás justo se me condenares, e serás justo se me castigares. Mas, irmãos, quão bom é ser castigado por Deus. Pode parecer loucura isso que eu falei. Ser castigado por Deus. Ou melhor, disciplinado. O que seria ser disciplinado por Deus? Ser corrigido. Quando você está no erro e Deus fala lá, você está errado e te corrigir por isso. Disciplinar, dá um puxão de orelha, vai para o caminho certo. Isso é bom, irmãos. Porque isso significa que Deus ainda está te chamando para perto. Ele ainda te quer perto dele. Não precisamos viver no pecado. Deus nos dá novas chances todos os dias. Todos os dias nós temos uma nova chance, mesmo quando pecamos. Nós não devemos ficar com remorso. Não confundam remorso com arrependimento. Nós não devemos pensar: poxa, eu pequei. Certo? Deus perdoou, por favor, graças te dou, amém. No outro dia: poxa, eu pequei de novo. Deus, por favor, me perdoa. Não, não é isso. O arrependimento traz a mudança, tanto de comportamento, como de atitude, quanto de pensamento. Nós também não devemos pensar o seguinte: eu vou cometer esse pecado e depois que eu cometer esse pecado, eu peço perdão. Você já está planejando o pecado no seu coração. Então o perdão meio que não adianta de nada, porque você não está se arrependendo verdadeiramente, já que você já está planejando o pecado. E também não devemos pensar: eu cometi esse pecado, mas eu não me arrepender agora não, porque eu sei que eu vou cometer de novo. Não, irmãos. O arrependimento tem que ser imediato. Se você sentiu no coração de se arrepender do seu pecado, você deve se arrepender imediatamente. A palavra vem dizer que hoje é o dia da vossa salvação. E Tiago também faz uma comparação que eu acho muito interessante. A gente pensa: eu vou deixar para pedir perdão depois, vou deixar para fazer isso depois, fazer isso depois, fazer isso depois. Mas Tiago nos compara a neblina, irmãos. Névoa, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, o que é a nossa vida perante de Deus, irmãos? Se não nos arrependemos agora, quem garante que daqui a 1 minuto eu vou sair daqui e voltar para casa? Quem garante que depois do culto Deus não vai voltar? Quem garante que daqui a 1 segundo meu coração vai parar de bater e eu cair duro aqui no chão? Entendeu onde eu quero chegar? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto. A palavra de Deus diz: pode o homem acrescentar 1 hora sequer à sua vida? Não pode, irmãos. Não sabemos a hora que Deus vai nos chamar. Por isso, eu reforcei anteriormente: o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Não sabemos o dia nem a hora que
que o Filho do Homem pode vir ou que nós iremos até ele. Mas de uma coisa temos que estar certos: nós devemos estar vigilantes em relação ao pecado. Então, irmãos, seguindo o exemplo de Davi, no capítulo 13, onde ele diz: pequei contra o Senhor, o que podemos aprender esta noite? Primeiro, o pecado leva à morte, mas o arrependimento leva ao perdão. Vamos abrir na primeira epístola de João, no Novo Testamento. 1 João 1, 9. Amém? Na verdade, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, quem aqui pode passar um único dia sem ter nenhum pensamento errado, sem falar nenhuma besteira, sem fazer nenhum pecado? Quantos de vocês conseguem fazer isso? Ninguém consegue. Teve uma pessoa que conseguia, né? Mas aí era Jesus. Mas, irmãos, o ponto é que quando oramos, nós devemos dizer: Senhor, pequei contra ti, mas eu estou disposto a entregar esse pecado, porque eu sei que só o Senhor pode me purificar dele. É viver uma vida, irmãos, de santidade. Viver uma vida de santidade não é evitar pecar. Não é dizer: ah, não pequei nisso hoje, eu não caí nisso hoje. Não, não é isso. Viver de santidade é uma vida de busca e devoção a Deus. Uma vida de pedir perdão, uma vida de arrependimento e uma vida de clamor a Deus, porque somos pecadores e necessitamos dele mais do que o ar que respiramos. E em segundo lugar, o arrependimento não retira as consequências do pecado, porém somos disciplinados por Deus e não acusados pelo pecado agora. Vocês conseguiram entender isso? Quando nós pecamos contra Deus, há consequência do pecado. Não é porque nós nos arrependemos a Deus que o pecado que a gente teve não vai ter consequências. Mas agora a disciplina vem de Deus e não mais a acusação do inimigo. Não é mais o inimigo que diz: você pecou, você está longe de Deus. É agora que Deus diz: você pecou, mas eu te aceito de volta, se você aceitar a minha disciplina, se você aceitar andar pelo caminho estreito que estou apontando para você ir. E temos muitos exemplos disso na Bíblia. Temos Adão, que pecou contra Deus, mas acabou. Muitos teólogos dizem que ele acabou se arrependendo, ensinou aos seus filhos os caminhos certos, ensinou a não desobedecerem a Deus. Temos também Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas que caiu em pecados também. Temos Salomão, que recebeu graça de Deus, mas mesmo sendo o mais sábio dos homens, experimentou muitas coisas do mundo. Temos Pedro, que andou com Jesus, mesmo assim o negou 3 vezes. E, enfim, temos vários e vários exemplos na Bíblia. Mas todos estes homens vieram ao arrependimento. E é isso que devemos fazer. Quando pecamos, nós não devemos ficar deitados no chão, remoendo o nosso pecado. Nós devemos nos levantar, dobrar os nossos joelhos e pedir perdão a Deus. Porque o arrependimento traz o perdão. Terceiro ponto. Devemos ter uma oração sincera de arrependimento e perdão a Deus. Abramos nos Salmos, capítulo número 51. Vamos ler do 1 ao 7. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente,
e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Irmãos, nossa oração tem que ser genuína, acima de tudo. Porque se nós orarmos a Deus pedindo perdão, mas em nosso coração nós não queremos realmente pedir perdão, se nós não acreditamos no perdão que Deus pode nos dar, então realmente a oração não faz sentido. Por isso que a nossa oração deve ser como essa que o salmista fez. A palavra diz ainda em 2 Samuel que Davi jejuou, orou por a criança, o filho dele com Batseba. E mesmo assim a criança morreu. O que eu teria feito? Eu teria ficado bravo. Muito provavelmente eu teria falado alguma coisa. Eu teria questionado Deus, provavelmente. Senhor, porque o Senhor matou meu filho não tem nada a ver com o meu pecado. Ele é soberano, Deus. E a nossa oração deve ser: amém, meu Deus, pequei contra ti, tua vontade seja feita. Embora a consequência do pecado seja dolorosa, estou disposto a aceitá-la. Porque significa que o Senhor me ama. Significa que o Senhor quer que eu me arrependa. Quarto, deixar a prática do pecado. Como eu já reforcei, irmãos, o arrependimento é mudança. É diferente do remorso. O remorso você sente culpa e volta a cometer. Mas o arrependimento, ele traz a mudança de atitude. Vamos pegar um exemplo do Novo Testamento. Pedro e Judas. Algum irmão saberia me explicar a diferença entre os dois? Ambos pegaram na mesma noite, mas qual a diferença entre os dois? Pedro se arrependeu. Pedro, apesar de ter negado Jesus, ele se arrependeu por isso. Judas, ele sentiu tanta culpa de trair Jesus que se matou. Pedro teve um caminho ainda como discípulo de Jesus, curou muitas pessoas, ajudou, fez muitos milagres, mas Judas não, porque ele deixou que o remorso e a culpa o corroesse. Então, o arrependimento é diferente da culpa e do remorso. O arrependimento, ele não só mostra que a gente pecou, mas ele mostra que o nosso coração está diante de Deus novamente, porque nós nos arrependemos do nosso pecado e nós deixamos a prática dele. E para encerrar, meus irmãos, quero reforçar aqui: hoje é o dia da nossa salvação. Hoje é o dia de afastarmos do pecado. E que essa palavra essa breve meditação que Deus me deu no meu coração, sei que foi curta, mas foi o que Deus falou comigo, e que eu trouxe para a igreja, seja como uma espada de dois gumes. Me fira primeiro para que depois atinja o coração dos irmãos. E que essa palavra se aplique nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E agradeço a oportunidade. Pastor.